Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A CNA e os produtores rurais de Sinop, em Mato Grosso, se reuniram para discutir estratégias para o escoamento da safra de grãos. Os principais problemas são a estocagem da produção e a situação das estradas vicinais da região. Com expectativa de fechar o ciclo 24-25 com mais de 100 milhões de toneladas de grãos, produtores mato-grossenses se preparam para um período crítico da safra, o escoamento das cargas de soja. Com baixa disponibilidade de armazéns para estocar a produção, o que é produzido precisa ser embarcado e transportado o quanto antes, para não gerar perdas na produtividade ou avarias no produto. É nesse momento que mais um problema aparece. Com tantos caminhões precisando transportar toneladas de soja em tão pouco tempo, as estradas vicinais e até mesmo as rodovias do estado ficam sobrecarregadas. E surgem problemas como filas enormes, atoleiros, buracos e até mesmo a perda dos produtos. A Comissão de Logística e Infraestrutura da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, esteve em Sinop junto ao Sindicato Rural do município, realizando uma reunião para debater soluções para as estradas vicinais da região. O evento contou com a participação de autoridades, sindicalistas e produtores de Sinop e municípios próximos. O intuito é saber a qualidade das estradas, aonde fica localizadas essas estradas, qual é o custo para melhorar essas estradas, né? Esse estudo tem como objetivo dar ferramentas para a CNA para levar para o Ministério da Agricultura, que tem hoje uma portaria para viabilizar a melhoria dessas estradas vicinais. O presidente do Sindicato Rural de Sinop, Wilson José Redivo, destacou a importância da reunião e o impacto que as condições das estradas têm sobre a produção e o escoamento da safra na região. Mato Grosso tem um déficit de armazenagem de mais de 50%, ou seja, nós temos armazém para colocar a metade da safra colhida. Então isso é um ponto muito crucial. Dito isso, o produtor tem que colher e tirar o produto da lavoura, independente das condições de clima, se está chovendo ou não está chovendo, o que dificulta e o que danifica muito mais a malha viária. E aí vem chuvarada. Você demora aí a estrada começa a fazer buraco por conta de muito tráfego. Aí você chega no armazém, tem filas, aí o teu produto começa a perder qualidade, enfim, é uma série de coisas que acaba acarretando prejuízos para nós produtores rurais. Após a reunião, os dados serão apresentados ao governo federal para que possa idealizar e estruturar medidas para auxiliar os governos locais e sanar o problema. A previsão desse estudo é, no máximo, daqui 60 dias, finalizar esse estudo, e aí a gente vai ter todos esses dados e essas informações na mão. Começou em Minas Gerais a segunda etapa do projeto Queijo Minas Legal. O objetivo é atestar a qualidade do queijo produzido no estado. O programa é uma parceria entre o governo e o Ministério Público para manter a tradição, atendendo às necessidades do mercado. Um trabalho de cuidado que é feito em queijarias de mais de 160 municípios de diversas regiões do estado. Um deles é Patrocínio, no Alto Paranaíba. Numa das fazendas produtoras de queijo, foram recolhidas amostras de água e do produto, que serão testadas em laboratório para verificar a qualidade do alimento. O serviço não tem custo para o produtor. O material coletado é enviado ao laboratório em, no máximo, 24 horas. Tudo é rigorosamente executado com o apoio de técnicos agropecuários da Emater. O gargalo de todas essas análises na verdade, é a análise de água, né? Que para a análise de cloro residual, ela tem que chegar em até 24 horas no laboratório. Onde vai ser possível que essa análise chegue, né, no laboratório dentro de 24 horas, essa análise vai ser feita no próprio laboratório. Onde não for possível, o laboratório vai fazer essa análise de cloro residual em loco.
A coleta e a análise fazem parte da segunda etapa do projeto Queijo Minas Legal, lançado em 2022, para profissionalizar o processo. A iniciativa é uma parceria entre Governo de Minas, a Emater e o Ministério Público Estadual, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e o Fundo Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor. O investimento é de R$ 2.800.000. Até hoje, 88 queijarias em todo o estado já alcançaram a habilitação sanitária. É importante que essa análise seja feita não apenas para o consumidor final, mas também para o proprietário lá do local onde é feita a manipulação desses alimentos. Por quê? A gente detectando possíveis falhas no processo, fica muito mais fácil para esse dono dessa fábrica, né, de queijo identificar o problema e sanar esse problema e as próximas amostras, né, não ter mais esse tipo de contaminação. Essa análise vai subsidiar com resultados a assistência técnica que a Emater presta a esse produtor. Então, podendo qualificar a produção, né, caso observe a contaminação de algum agente, enfim. Como também essas análises podem ser utilizadas pelo produtor para dar entrada na habilitação sanitária, que é o selo de inspeção obrigatório a todos os produtores de produtos de origem animal. O queijo Minas é reconhecido como patrimônio material e ele tem um valor não só por esse reconhecimento, mas para cada mineiro. Ele representa a identidade do povo mineiro. E o PROCON, pelo Ministério Público de Minas Gerais, apoiando esse projeto do Queijo Minas Legal, ele tem essa preocupação, mas também garantir que, pelo PROCON, que esse produto com qualidade chegue à mesa dos consumidores. Para o produtor beneficiado com o projeto, o apoio já proporciona melhorar a produtividade. Se Deus quiser, a gente vai evoluir mais e mais e mais, chegando aí, tentar chegar a uns 50 queijos dia. Tá bom, não precisa ser muito. Que delícia, né? Ainda com cafezinho, já pensou? Agora um café com aromas e sabores especiais está sendo cultivado no município de Belo Jardim, em Pernambuco. O cafeicultor tem tido resultados excepcionais com um manejo que inclui alguns cuidados na hora da colheita. Arthur Siqueira é cafeicultor apaixonado. Sua paixão se deu por meados de 2004, mas só iniciou os trabalhos com os grãos em 2021, após muito estudo. No sul de Minas, lá no Colégio Agrícola de Machado, e foi até um pecado eu começar pela torrefação, porque quando eu entrei, comecei, aí subiu aquele cheiro e realmente eu vi o cheiro do café, né? Diferente aqui da nossa região, a gente toma um café um pouco de baixa qualidade, né? E quando eu entendi realmente o que era café, aí eu pensei, eu vou fazer isso lá em Belo Jardim. O café é uma das atividades mais emblemáticas na agricultura brasileira. Aqui, o café arábica é colhido de forma individual, grão por grão, acentuando cada vez mais o seu sabor. O processo do plantio até a colheita dura em torno de 2 anos. Neste viveiro, as sementes ficam por aproximadamente 6 meses. Fazendo essas mudas, a gente leva para o campo, espera em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até chegar a primeira colheita. Aqui, nesse estágio, a fruta é docinha e quem não conhece não imagina que se trata de café. A gente seleciona todos os cafés maduros aqui, grão a grão, né? E para que isso? Para a gente inserir dentro do fruto o máximo de açúcar. Como aqui nessa planta que a gente vê, né? Aqui nós temos um café verde e um café maduro. Então a gente colhe só esses aqui maduro. Esse aqui fica até completar o processo de maturação. Aqui nesta propriedade, 2 trabalhadores fazem a colheita dos grãos que dura em torno de 2 meses, com previsão de colheita de 50 sacas por hectare. Depois de serem colhidos, os grãos passam por um processo de secagem, onde alguns são despolpados, outros secam naturalmente e outros passam pela fermentação.
E quando finalmente secam por completo, eles ficam descansando durante 1 mês na sombra. Depois, são descascados e podem ser torrados de 10 a 18 minutos. E antes do consumo, Arthur nos deixa dicas valiosas. É preciso higienizar com água quente o filtro que irá receber o café. E o ideal é que a água seja mineral. Seguindo essas dicas e sem a adição de açúcar, temos um café especial moído na hora. E os cafés com indicação geográfica estão conquistando espaço no mercado, inclusive internacional, viu? Aqui no Brasil, o Sebrae, em parceria com outras instituições, criou uma plataforma de digitalização dos cafés com essa indicação. Nós temos hoje 17 indicações geográficas registradas no Brasil, que de 5 estados brasileiros, a Mantiqueira de Minas é uma delas, né, aqui em Minas Gerais, e eles precisavam comunicar ao mercado e aos consumidores sobre a origem desse café, com segurança, né, com todos os cuidados que a rastreabilidade pode conferir. Por meio dessa plataforma e do QR Code que é emitido, né, nessa plataforma, a partir de todos os dados alimentados, dados do produtor, da propriedade, da área plantada, da variedade que foi, né, utilizada, das características daquele café, da torra, né, das características de torra, características do café, as sensoriais, as características de qualidade, como a pontuação que esse café alcança, todos esses dados estão reunidos nessa plataforma. E quando o consumidor compra um produto que tem esse selo, ele pode ler pelo QR Code, né, utilizando o celular dele, e saber exatamente de onde está vindo esse café. Então, essa plataforma, ela permite que o Brasil mostre para o próprio mercado brasileiro e para todos o mercado internacional quais são os diferenciais das regiões, porque nós temos regiões com características muito singulares, né? Hoje a plataforma é um hub de conhecimento, né? As regiões que estão mais avançadas em governança, em mecanismo de controle, eles compartilham tudo isso. E a gente utilizando também uma ferramenta que usa tecnologias modernas de controle, e aí nós estamos falando do georreferenciamento, estamos falando de blockchain, tudo isso a plataforma oferece para o pequeno produtor que está numa região com indicação geográfica. Ele tem acesso a isso num projeto coletivo, num projeto fomentado por várias instituições, entre elas o Sebrae. Então ele tem acesso, né, como uma forma, gera economicidade para aquele produtor, né, que ao invés dele precisar de contratar todo um serviço de rastreabilidade, né, e digital, ele tem acesso via plataforma e ele está num meio, num conjunto que ele dá destaque para o produto dele em conjunto com outros produtores. Na entre-safra, o preço do algodão em pluma atingiu o maior patamar nominal em 2 anos. Na média de março, o indicador CPEA-Exalc, com pagamento em 8 dias do algodão em pluma, foi de R$ 4,2148 a libra peso, o maior valor desde abril de 2023 e 1,71% acima do de fevereiro deste ano. Para os pesquisadores do CPEA, a alta é resultado da posição firme de vendedores nesta entre-safra. Os agentes estão atentos à valorização nos contratos da Bolsa de Nova York e à alta do índice referente à pluma posta no extremo oeste. Os agentes estão atentos à valorização nos contratos da Bolsa de Nova York e à alta do índice referente à pluma posta no extremo oriente. Ainda conforme o Centro de Pesquisas, produtores estão se capitalizando com a entrega de contratos a termo, ou até mesmo com a comercialização da soja da nova temporada. O agronegócio brasileiro avalia os impactos do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as tarifas recíprocas.
O Brasil ficou no piso de 10%, além dos 25% já anunciados para aço e alumínio. A China foi sobretaxada em 34% e a União Europeia em 20%. Vale lembrar que o Brasil e os Estados Unidos são concorrentes no mercado mundial de alguns produtos, como soja e algodão, mas em outros são parceiros comerciais. Então, para entender melhor o que vem pela frente, eu converso agora com Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio. Bom dia, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. É um prazer voltar a falar com vocês, Kelly. Professor, o que a gente pode já interpretar em relação a esse anúncio do Trump? Porque ainda faltam alguns detalhes. Por exemplo, é difícil a gente saber, neste momento, o impacto de cada cultura, por exemplo? Sim, é verdade, Kelly. Nós sabemos que essa foi a maior imposição tarifária que o governo Trump fez até agora. 185 países diretamente afetados, com tarifas que, segundo a análise do governo americano, teriam o objetivo de estabelecer uma relação mais recíproca, mas que na prática, a gente sabe, vai provocar uma reviravolta nos comércios internacionais, com grandes impactos sobre os preços dos produtos e com modificação das cadeias, das parcerias e da dinâmica comercial como um todo. Dentro desse cenário global, o Brasil, digamos assim, foi relativamente menos afetado de imediato. Porque, como você mencionou, houve países com uma taxa, ou melhor, a imposição de tarifas da ordem de 40% ou 50%. Né? O Vietnã, por exemplo, recebeu uma tarifa de 46% e concorre com a gente no café, e nós ficamos, entre aspas, apenas com 10%. No entanto, essa é uma análise, digamos assim, um pouco preliminar, geral, e eu diria que superficial. Porque para a gente examinar exatamente os impactos que isso vai ter para cada uma das cadeias e setores, uma série de outros elementos precisam ser considerados nessa equação. Como outros países vão redirecionar mercados, quem é que vai passar a vender mais para quem, como os preços, que são muitas vezes integrados nessas cadeias produtivas, vão se alterar, sabendo que o Brasil é um país que importa muitos produtos para utilizar, inclusive, na produção do agronegócio. E esses preços das importações de bens industriais produzidos por outros países, que tiveram a tarifa mais elevada, também significarão um custo mais alto para a produção brasileira. Professor, vamos falar um pouquinho mais do café, então, que eu achei muito interessante você ter lembrado da questão do Vietnã, né? Porque, com relação ao café, os Estados Unidos são o principal destino nosso aqui, do nosso grão, né? Foi responsável, por exemplo, o país foi responsável por 16,1% das embarcações e cresceu realmente o volume de compras aqui nosso, né? Aumentou em 34%, isso comparado com 2023. 34% aumento em 2024 comparado ao ano anterior. Isso se deve também, claro, ao cenário global do próprio Vietnã, que enfrentou aí problemas com o clima na produção, né? Então, tendo em vista, por exemplo, esse ponto do café, será que a gente também foi um pouco poupado devido a essas condições de oferta, né, e procura? Porque, veja, o café ele vem subindo o preço, é um exemplo, né? Mas o consumo não para de aumentar. Em todo o mundo, né, Kelly? Especialmente na Ásia. Em relação aos critérios que motivaram as decisões do governo americano, eles têm indicado que o critério exclusivo seria de reciprocidade. Então, se toma mais ou menos uma taxa comparada de tarifa que os países impõem aos produtos americanos, se faz um desconto sobre essa taxa, isso definiria o critério e, portanto, a tarifa que os Estados Unidos imporiam de volta a esses países que exportam para eles. Mas a gente sabe que nem sempre é exatamente assim. Alguns países, por exemplo, foram curiosamente poupados dentro desse tarifaço imposto por Trump. O Canadá e o México ficaram de fora, com negociações paralelas que têm acontecido. A própria Rússia foi poupada dentro desse ambiente, talvez porque o Trump esteja considerando outros objetivos estratégicos na negociação com a paz com a Ucrânia, seja lá qual for, e até a Coreia do Norte. Então, não parece que há assim, um único critério exclusivo, embora haja um que predomine, que oriente e justifique a decisão do governo americano. Seja como for, a realidade é que no caso do café, parece que a gente se deu, digamos assim, menos mal.
que os nossos concorrentes imediatos, que são o Vietnã, tiveram agora um tarifaço de 46%, que certamente vai encarecer o valor do seu produto e abrir espaço para concorrentes, como no caso do Brasil. E o outro concorrente nosso, a Colômbia, também teve a imposição de tarifa da ordem de 10%, então continua elas por elas. Mas, de todo modo, como você mesmo destacou, Kelly, independente dessa realidade americana, o que a gente tem visto no mundo é uma crescente de demanda pelo consumo do café, em particular na Ásia, com a substituição de gostos, inclusive da China, que antes, não é, era ainda um grande consumidor de chá, e cada vez mais, especialmente a população mais jovem, abraça o café como uma bebida típica. Exatamente. Vamos falar de um outro produto que nós somos líderes de exportação, agora em relação às carnes, por exemplo. Os Estados Unidos, né, representaram 11,65% do faturamento do ano passado. E veja, é um outro ponto que o Brasil, neste momento, né, busca realmente ampliar os mercados, né, apesar da gente já liderar ali o ranking das exportações. Exemplo, o Vietnã, anunciado no ano passado, né, agora recentemente, alguns dias atrás. O Japão, a gente está dando aí os primeiros passos para realmente viabilizar essa negociação. Em breve vai vir uma equipe do Japão de técnicos para conhecer realmente todo o nosso processo produtivo. Mas, apesar disso, não é fácil, né, a gente substituir um gigante como os Estados Unidos. É preciso pulverizar, mas fica também uma dificuldade em substituir, por exemplo, um eventual problema com o mercado americano, né, pelo tamanho que ele representa. Eu acho, Kelly, que aí tem dois fatores que nós precisamos considerar. O primeiro é o seguinte: há uma elevação do preço dos produtos que serão exportados para os Estados Unidos. Essa elevação atinge as carnes, mas atinge também as carnes dos nossos concorrentes que vendem para lá. A grande questão será: o consumidor americano está disposto a pagar mais caro pela carne que é importada pelo país para o seu consumo? Se sim, talvez isso não impacte muito na quantidade dos produtos que nós vendemos, que já são relativamente baratos na competição internacional. Se não, o que nós tenderemos a buscar seria novos mercados, e aí todos os olhares se voltam para a Ásia, onde estará agora, ao longo dos próximos anos e décadas, o maior acréscimo relativo de população, ao mesmo tempo em que o crescimento da economia por lá também qualifica o consumo das pessoas, aumenta a ingestão de proteína, e o Brasil pode, então, também ocupar parte desse espaço, atendendo a demanda que tende a ser crescente pelo consumo de proteínas animais na Ásia. Vamos falar também de um produto que os Estados Unidos vem sofrendo com a produção, né? Estou falando da laranja. Quem acompanha o Record News Rural sabe muito bem dos impactos que a Flórida vem sofrendo com o clima, né? E aí nós também somos líderes de exportação de suco. Os Estados Unidos representaram aí 14,6% de tudo que foi embarcado no ano passado em relação ao volume de suco de laranja. Então, veja, realmente, quando a gente vai olhando vários fatores e pondo aqui à mesa para a nossa análise, a gente vê que há essa guerra comercial, mas, enfim, um país precisa do outro, né? E nós somos, ainda bem, gigantes no agro, né? E veja o que tende a acontecer nesse campo. Nós temos entre os principais concorrentes na exportação do suco de laranja para os Estados Unidos o México, a Turquia, a Tailândia e o Canadá. O México e o Canadá foram, digamos assim, entre aspas, deixados de lado nesse tarifaço, porque existem outras negociações, outras tarifas que estão correndo em paralelo em relação a esses dois países. A Turquia teve a imposição de tarifa de 10% e, portanto, nada muda na competitividade pelo produto com o Brasil. Mas a Tailândia teve a imposição de tarifas de 36%. Então, a tendência é que a participação da Tailândia nesse mercado diminua. E aqui, outra vez, que abra um espaço para a gente entrar. Naturalmente, essa é uma análise que olha apenas a imposição dessa tarifa e como isso pode repercutir nos preços. Será também importante avaliar de que maneira essa reorganização das cadeias e como o próprio consumidor americano vai ajustar, digamos assim, o seu orçamento e que produtos irá comprar, para a gente ter mais clareza sobre o efeito disso para a exportação do suco de laranja brasileiro. Mas, a princípio,
parece que isso não vai prejudicar muito a nossa posição. Bom, vamos falar agora de um setor que foi o que mais, um segmento, né, que mais faturou com os Estados Unidos. Estou falando dos produtos florestais, madeira, celulose, né, papel. Qual que é a sua análise em relação a esse setor? Ainda é cedo para a gente falar também, mas dá para a gente pincelar o que pode acontecer com os concorrentes, Daniel? Olha, aqui nesse setor, eu creio que a situação também é, digamos assim, aparentemente neutra. Porque os nossos principais concorrentes nesse campo, nas exportações para os Estados Unidos, são China, que também foi profundamente atingida pela imposição de tarifas, se não me engano, da ordem de 36%. O México e o Canadá, que estão nessa situação híbrida, um pouco indefinida, mas que não parece que vão se beneficiar muito. A Alemanha, como parte da Europa, que teve a imposição de tarifa de 20%, portanto mais do que o nosso. E nós acabamos, então, se tornando, nesse ambiente, um dos parceiros relativamente menos atingidos. De todo modo, como você mencionou, nós estamos falando de um campo que tem uma presença muito relevante nas exportações brasileiras para lá, né? O complexo de produtos florestais é o principal da nossa pauta de exportações para os Estados Unidos. E ele também dependerá de uma série de impactos ou efeitos de como essas mudanças de preço vão repercutir entre nós. Não é? Parte desse complexo também depende de maquinário, de produtos que vêm de fora, é uma cadeia integrada, e como essa equação, em última análise, vai se equilibrar, eu não arriscaria dizer nesse momento. De todo modo, olhando em geral, parece que nós passamos, digamos assim, relativamente pouco atingidos pelo tarifaço do Trump. Mas, olhando para o futuro, eu acho que o momento não é de comemorar. O momento é de cautela, prudência e de entender uma nova dinâmica comercial cujo critério decisivo para definir quem vende e quem compra não é exatamente ou apenas quem tem o menor preço, mas quem tem uma melhor posição estratégica, quem tem relações de confiança, quem tem parcerias bilaterais e uma série de outros critérios entrarão nesse jogo para, em última análise, dizer quem pode sair vencedor e quem tende a perder. Pois é, China sobretaxada em 34%, União Europeia em 20%. A gente vai reforçando aqui, né, professor? E nesse sentido, então, já que precisa ter uma relação de confiança, será que isso pode ajudar esse momento a gente avançar com a União Europeia, em Mercosul, União Europeia? Olha, Kelly, aparentemente, sim. Porque nós sabemos que nesse ambiente, a Europa ela está espremida entre, de um lado, a China e, de outro lado, os Estados Unidos. O tarifaço dos Estados Unidos cria um alerta, digamos assim, quase vermelho para a situação europeia, que terá a sua produção industrial profundamente atingida. Um continente que já está pagando um caríssimo pedágio pela elevação do custo de energia, fruto da guerra na Ucrânia, que precisa, portanto, encontrar formas de baratear os seus produtos e aumentar o espaço para competitividade. O Brasil ofereceria, assim como a América Latina e o Mercosul em particular, um espaço para os produtos europeus aqui participarem, aproveitando em parte a sua relativa vantagem competitiva em comparação com a indústria brasileira. Deveria, portanto, sob esse aspecto, ser uma vantagem para a Europa e deveria ser uma prioridade para eles, na minha visão. De todo modo, por outro lado, nós sabemos que há uma enorme resistência lá, sobretudo o setor agrícola, que tem um receio de que os produtos brasileiros minem ou reduzam a sua competitividade. A Europa terá que fazer uma escolha dura. Se ela vai querer, né, abrir espaço para, em geral, se beneficiar, se integrando a nós, aproveitando o nosso mercado de consumidor, que é poderoso, para a sua indústria ter um respiro e, a partir daí, também ganhar competitividade, ou se ela vai, não é, atender aos lobbies de uma minoria agrícola lá na Europa que tem um peso político enorme. Pois é, tanta água para correr embaixo dessa ponte, né? Inclusive no mercado interno norte-americano, porque está taxando todo mundo, a tendência também é que os preços para os americanos fiquem mais elevados. A gente vai seguir de olho. Foi muito bom te ouvir, professor. Sempre é especial para a gente contar com a sua análise. Um bom dia e até a próxima. Obrigado, Kelly. Até breve. Até breve. E o Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.